Olá, primeira série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 4, então vou pedir que vocês abram, por gentileza, a apostila de vocês na página 11. Bem, no capítulo 4 nós vamos estudar um movimento denominado barroco, tá? Apenas para a gente fazer um gancho com a aula passada, né? Vamos lembrar aqui que nas últimas aulas, né, que nós estudamos o capítulo 3, nós vimos as características aí desse movimento, né, desse momento, na verdade, inicial de produção escrita aqui no Brasil, que a gente denomina quinhentismo, né? E vimos que era comum, né, aparecerem temas ligados à religiosidade, né? Por quê? Porque muitos daqueles que escreviam eram padres, eram jesuítas também, né? Bem, mantendo então esse vínculo com a religiosidade, a gente tem aqui um movimento denominado barroco, né? Bem, qual é o contexto histórico, né? Nesse momento em que o barroco começa a se desenvolver, né? Nós temos um momento histórico conturbado para a Igreja Católica, né? A Igreja Católica começa a perder espaço, perder poder por conta das reformas religiosas, né? A gente tem um movimento de reforma, né? E depois de contra-reforma, que vocês já devem ter estudado em história, né? Então a reforma foi a reforma protestante, que veio, né, colocando em questão, colocando em xeque muitos dos dogmas católicos, né? Então a gente tem aí Martinho Lutero contestando, né, muitos dos dogmas católicos, né? E depois nós temos a Contra-Reforma, que é um movimento, uma reação da Igreja Católica a esse movimento de reforma, né, protestante, tá? Bem, no entanto, né, como vocês sabem, até hoje a Igreja Católica tem um poder muito grande, né, e uma influência muito grande na nossa sociedade. Então imaginem no século XVI, né, como é que essa influência da Igreja Católica não era grande, né, na sociedade, na economia, na política, tá? Nesse momento, então, pensando na literatura, o barroco surge como um movimento um movimento um pouco difuso, né, que contrastava, então, aquilo que estava em questão na época. Então, você tem ali, por exemplo, questões como o antropocentrismo, né? Temas ligados ao profano versus o sagrado, né? Então você tem teocentrismo, o barroco é caracterizado por essas oposições, né? Então você tem, por exemplo, teocentrismo, antropocentrismo, né? Você tem a religiosidade, temas ligados ao sagrado e temas ligados ao profano, ao sensualismo, né? Por quê? Porque é um momento de embate entre tudo aquilo que o renascimento cultural trouxe, né? Então toda essa razão, toda a ciência, tudo aquilo que veio com o movimento renascentista, né? Então o antropocentrismo, por exemplo, né? Essas discussões ligadas a essas questões, tá? Que vieram com o renascimento cultural versus o que? A tentativa da Igreja Católica ali com a Contra-Reforma, né, de travar esses movimentos, tá? Então você tem um embate realmente entre antropocentrismo e teocentrismo, sagrado e profano, tá? Que era um embate que a sociedade estava vivendo naquele momento, que se refletiu na literatura, tá? Bem, o barroco é um movimento que surge primeiro nas artes plásticas e depois vai para a literatura, para o teatro, ok? Vocês já devem ter entrado, né, visitado alguma igreja barroca, e o que chama atenção, né, nas igrejas barrocas é justamente o que? Aquela ornamentação, aquele exagero, né? Então tudo muito ornamentado, uma riqueza de detalhes nas esculturas, né, nas paredes, não é isso? Dessas igrejas, né? Muitas delas, né, muitas esculturas, muitos detalhes banhados a ouro. Então a gente tem uma riqueza de detalhes, uma riqueza estética, tá? Na literatura,
não é diferente. Então, quando a gente pensa em barroco, a gente precisa pensar em cultismo e conceptismo, certo? Então, a estética barroca, né, é caracterizada por uma preocupação com a palavra, né, com a forma e também com o conteúdo. É como se eles prezassem, né, como se os poetas barrocos prezassem por um texto que fosse rebuscado do ponto de vista da forma. Então, na leitura dos textos, né, que nós vamos fazer posteriormente aqui na apostila, vocês vão perceber que muitas vezes é difícil mesmo compreender, né, o texto, porque há muitas palavras ali realmente muito elaboradas, muito rebuscadas, uma sintaxe bastante elaborada, né, e ao mesmo tempo a gente tem o quê? Um jogo de ideias, tá? A gente tem ideias muito complexas que são colocadas ali em um jogo de oposições. Então, é um movimento essencialmente preocupado, né, com uma complexidade, tanto nas ideias como também na forma como o texto é escrito. Ok? Bem, eu vou pedir que vocês abram aqui na página 12. Então, nós temos aqui na página 12, deixa eu ver, nós temos o primeiro parágrafo que começa assim, a palavra portuguesa, e aí lá no finalzinho a gente tem aqui, ó, existe um conflito entre a visão antropocêntrica, né, ou seja, o homem como centro do universo, e a teocêntrica, né, Deus como centro do universo, entre a vida material e a espiritual, entre a fé e a razão. Temas como cristianismo, idealização amorosa, sentimento de culpa, morbidez, brevidade do tempo são muito frequentes nas obras, ok? Pulando para o próximo parágrafo, os contrastes temáticos do barroco também se fazem presentes na estrutura formal dos textos. Duas tendências presentes no estilo são, como eu disse a vocês, o conceptismo e o cultismo. Este, né, o cultismo, remete ao gosto pelo rebuscamento, o culto da forma textual, tá? Então a gente tem figuras de linguagem, metáforas, hipérboles, as antíteses que marcam muito, né? As antíteses e paradoxos que marcam essas oposições, né? Antítese ocorre quando há emprego de antônimos e paradoxo de ideias contrárias que se opõem, né? Então tudo aquilo que marca essa oposição, esse conflito, porque nesse momento, gente, a gente tem o quê? Visões de mundo contrastantes, uma que vem lá do renascimento cultural, que põe o homem à frente de tudo, a razão, a ciência, e a outra, né, que é dominada e influenciada pela Igreja Católica, que vai colocar Deus como centro do universo, que vai colocar a fé, a religião acima de tudo. Então você tem visões de mundo contrastantes, né, que são conflitantes e que nesse momento vão se expressar aí na estética barroca. Ok? Bem, aquela, né, que no caso nós falamos do cultismo, não foi isso? Ó, cultismo e conceptismo. Então, o cultismo, né, remete ao gosto pelo rebuscamento na forma, e o conceptismo, né, enfatiza o plano das ideias do texto, procurando torná-las mais claras possíveis, mas ao mesmo tempo complexas, né? Procura trazer questões complexas, né, para os textos, tá? E abordá-las de maneira mais clara, possível, mostrando sempre essa contradição entre visões de mundo distintas, ok? Bem, vamos finalizar nossa aula por aqui, é apenas uma aula introdutória, tá? Vou deixar ao final dessa videoaula a descrição da atividade devolutiva e do dever de casa da semana, tudo bem? Um beijo então para vocês e até a próxima. Tchau!